Olá, o assunto de hoje é bruxismo. Um sintoma que é visto como doença quando a pessoa começa a ranger os dentes, quando a pessoa começa a deformar a arcada dentária. Muitas pessoas nem percebem que estão com esse sintoma, que estão com essa doença, até que vão a um dentista especializado em entender de mordida de arcada dentária e a partir dali, a pessoa começa a perceber que ela está com esse sintoma, às vezes há muitos anos, e já causou muitos estragos. Então, meu nome é Silvina Halder, eu sou terapeuta da medicina germânica, especialista em diabetes e doenças crônicas, mas eu venho aqui falar de bruxismo porque muitos diabéticos têm esse sintoma de uma forma já recorrente, já até grande parte dos diabéticos já perderam os dentes totalmente, mas não é porque a pessoa não tem mais dente que ela não tem mais a causa do bruxismo ativa, que é o meu caso. Meus dentes são todos artificiais porque eu tinha muito esse conflito ativo desde criança e vocês vão entender dentro desse vídeo por que a pessoa perde os dentes, por que a pessoa precisa fazer implantes, a pessoa precisa, os dentes ficam muito frágeis, né? Então, esse conflito que causa bruxismo, ele se mantém mesmo que a pessoa já não tem mais os dentes. E isso precisa ser tratado na causa raiz. E a medicina germânica trata a doença em sua causa. Não adianta eu tratar um diabético se ele está com o conflito da mordida, que é o conflito do bruxismo, se ele continua ativo, porque vai continuar trazendo de volta a diabetes crônica. Então, qual é um sintoma físico do conflito do bruxismo, da situação, da doença bruxismo mesmo? Geralmente, o primeiro sintoma é a mandíbula tensa. A pessoa fica com a boca reta, né? Então, olhe como você fica nas posturas, nas fotos, como é teu hábito de estar com a tua boca, mesmo que você não tenha o sintoma ainda, mesmo que você não tenha o diagnóstico, mesmo que você não saiba, porque o bruxismo é igual ao diabetes, uma doença silenciosa que quando a pessoa percebe, ele está crônico e como eu falei, né, ele já causou muitos estragos. Eu lá nos meus 20 anos, eu trabalhei numa casa de idosos e grande parte desses idosos acima de 70 anos, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas vivem até os 100, e grande parte das pessoas não tinham mais dentes, quase ninguém tinha dentes, e além disso, elas tinham o problema de, aqui, desgaste desse osso aqui. Por exemplo, se elas bocejavam, mesmo elas tendo próteses, naquela época não era o hábito de ter implantes, né? Então elas usavam próteses soltas, né? Mesmo elas tendo próteses, a hora que bocejavam, a hora que acontecia algo de diferente, a mandíbula que caía fora, né? Nossa, e isso me assustou muito. Eu digo, meu Deus, o que que é isso? Eu nunca quero ficar velha, porque isso é uma doença, não tinha tratamento, não tinha cura, porque era simplesmente, e eles gritavam de dor, porque imagina um osso saindo do lugar e mantendo a boca torta, travada, né? Então, naquela época eu já sofri muitas situações assim de medo de envelhecer, né? E depois eu fui entendendo o que que causa esse desgaste. Quando eu precisei ir nos dentistas, comecei a frequentar dentistas melhores, eu comecei a ver o quanto eu estava a caminho dessa mesma doença, mesmo eu não sabendo que eu tinha bruxismo, porque eu usava prótese. Eu não tinha mais os meus dentes já, né? Meus dentes foram extraídos todos lá no Paraguai, quando eu tinha 16 anos, né? E eu achei muito bonito fazer prótese, né? Não era necessário, mas para a época, 40, nossa, quase 50 anos atrás, é, na época não tinha outro recurso. E era assim, tinha uma cárie, extraía o dente, e fazia prótese, né? Eu achei bonito na época, né? Não fazia ideia da consequência, né?
Então, quando eu fui buscar dentistas mais especializados, não fazem muitos anos, e custo financeiro para recuperar uma arcada dentária que sumiu depois de 40 anos sem dentes, né? Então, precisa muito dinheiro e muito investimento realmente para recuperar, né? Então, eu já estava estudando a medicina germânica quando eu fiz esse processo de recuperação da minha mordida, da minha arcada dentária, né? Então, é porque eu tinha o conflito do bruxismo ainda ativo. Eu ainda não tinha tratado a causa, dessa situação, né? Então, a maioria das pessoas não percebem até que esteja muito crônico. Às vezes, até a pessoa, além de sentir a mandíbula dolorida, tensa, fica com a boca rígida, com o formato de brabeza mesmo, né? As pessoas têm dor de cabeça, tomam analgésico e não passa, né? E não tem como um médico que trata a dor de cabeça saber que isso vem do conflito da mordida. Então, o conflito o bruxismo, ele afeta a mandíbula e também a mordida, né? Então, por isso que os dentistas bons, quando alguém vai ali fazer uma avaliação, eles já falam sobre isso, né? Porque uma criança que tem o bruxismo, de início já vai aparecer nos dentes que tem desgaste, né? Então, quando tem um desgaste dentário, os dentes vão se virando mais para um lado do que para o outro, já fique atento se você vai no dentista é, e, e tem essa avaliação, né? E é importante sempre você buscar dentistas que entendam, né? Ou também você, como adulta, é responsável de olhar para isso, né? E observar o dente dos seus filhos antes que isso seja tarde, né? Então, a doença bruxismo, ela é considerada doença só quando a pessoa arranja os dentes de noite, e normalmente a pessoa não sabe, outros que sabem só, né? Então, quem usa prótese, os dentes não fazem barulho, né? Porque eles são artificiais. Então, nem o marido ou a esposa consegue saber que a pessoa tem bruxismo. Mas a pessoa pode ter outros sintomas, né? Então, por isso que muitas vezes não é percebido a doença, né? O que aparece é que a pessoa acorda tensa, acorda cansada, acorda com o rosto cansado, né? E o importante é observar, você se observar no espelho. Como fica a tua mandíbula durante o dia, quando se está distraído? Está muito rígida, muito tensa? Quando se vai fazer um relaxamento, por exemplo, qual é a parte do corpo que relaxa, que demora mais para relaxar? Se for a mandíbula, é porque você está com algum conflito, alguma relação com isso, está com o conflito da mordida, está ainda ativo, né? Então, pela medicina germânica, qual é o conflito biológico? O que causa esse conflito? O Dr. Hammer, pesquisador da medicina germânica, ele descobriu que a pessoa que desenvolve o bruxismo, ela está com situação com o DHS, com um conflito motor, de algo assim, eu não posso morder, eu não consigo morder. É uma sensação de ser incapaz de devolver a mordida. Então, o Dr. Hammer, ele pesquisava os conflitos, as situações, as doenças em relação aos animais e às pessoas, né? Então, se nós, seres humanos, nós somos iguais aos animais no sentido de boca, no sentido de a maior parte do nosso corpo, a gente funciona o mesmo, nós somos animais racionais, né? Mas as nossas doenças, nossos sintomas, eles vêm pelas situações de sobrevivência. Então, nesse sentido, não é a nossa capacidade intuitiva, a nossa inteligência divina, nossa inteligência emocional que está no comando, a parte mais evoluída, mas o que está no comando é o instinto da sobrevivência, que é igual ao dos animais. Perante o medo, perante o perigo, a gente vai reagir. E o conflito da mordida é a situação assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo devolver a mordida, né? Então, o que causa esse conflito? Por que a pessoa está com situações assim em atividade, né? Então, geralmente, é porque a pessoa, ou a criança,
geralmente começa lá na primeira infância, né? Nos primeiros anos de vida. Até os 3 anos é a parte mais, assim, e que mais importa nessa frase, né, para esse sintoma, como a maioria das doenças. Até os 3 anos, a gente está totalmente na impotência, totalmente na dependência da nossa mãe ou da pessoa que cuida da gente. Ainda não é do nosso pai, mas é daquela pessoa que nos alimenta, aquela pessoa que nos amamenta, né? Então, até os 3 anos é muito em relação com a parte materna mesmo, né? E quando a gente sente, quando a gente está com essa sensação de incapacidade de revidar a mordida, de devolver a mordida, tem uma sensação de eu não sou boa o suficiente, eu não posso devolver a mordida porque eu não posso, eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu sou muito pequena, eu sou muito frágil, né? Então, é um pensamento assim, eu gostaria de devolver a mordida, eu gostaria de revidar essa situação, mas eu não sou capaz com algo, né? Tem alguma coisa errada no sentido específico em relação à boca, em relação à mordida, né? Então, pode ter situações que aconteceram lá com a tua mãe, que você entendeu que você não poderia devolver a mordida porque você era muito frágil, com certeza você era, né? Então, até os 7 anos, essas ideias vão se incrustando na gente, isso vai ficando cada vez mais forte. Só que o que acontece ao longo da vida? Ao invés da gente começar a se expressar mais, começar a devolver a mordida, conforme a gente vai crescendo, a gente foi educado na escola a gente não se defender, a gente não revidar. Então, porque às vezes esse devolver a mordida é uma humilhação. Eu tenho que, por exemplo, na escola, uma criança de 7, 8 anos, ela se sentiu muito humilhada, ela se sentiu os outros tomando aquilo que era dela, né? Então, as coleguinhas, eu fui educada assim: se alguém te bate, sai de perto. Você nunca pode bater de volta. Você nunca pode responder. Você tem, porque Deus não gosta de crianças respondonas. Se você chorar, Deus fica triste. Eu fui educada assim. Os irmãos, meus irmãos mais velhos, aprenderam assim e eles me ensinaram assim. E eu também eduquei assim os meus irmãos mais novos, né? Então, são coisas assim que a gente vai adotando crenças, conhecimentos com a nossa família lá de origem, né? Então, se você nunca pode devolver a mordida ao longo da vida, você nunca pode expressar a tua raiva, tua vontade de morder o outro, você vai ficar cronificando aquilo que você sofreu lá nos primeiros dias de vida. Na primeira vez que você tentou morder, por exemplo, tem criança, eu via isso muito, eu trabalhei com bebês, né, na escola, crianças assim com poucos meses também tive meus filhos, quando sai o primeiro dente, quando tem os primeiros dentes, eles querem morder, eles querem experimentar. E o que que muitos adultos fazem? Mordeu, tem que dar um tapa na boca. Eu aprendi isso, minha mãe fazia isso, eu fazia isso, né? Então, para não morder de novo, na escola, as crianças um morde o outro com 1 aninho, 2 aninhos, né? Tem gente que batia na boca da criança. E o que que a criança entende? Se eu morder, eu vou ser, alguém vai me agredir. Então, tudo isso vai se solidificando. Depende da atitude do adulto que quis educar, a criança vai tomando entendimentos, né? Então, isso vai ficando na nossa memória aquilo, eu não posso morder, eu não posso devolver a mordida, mesmo que eu fui injustiçada, mesmo que doeu muito em mim, alguém me ofendeu, alguém fez algo para mim, mas eu tenho que sofrer calada, né? Eu tenho que guardar isso para mim. Eu nunca posso devolver essa situação de defender o meu espaço, né? Então, porque nós somos, que nem eu comentei, nós somos iguais aos animais. O que que um animal faz numa situação dessas? Um animal, por natureza, se alguém invade o espaço dele, ele agride a bocadas. Ele vai, morde, até um gato, ele é selvagem por natureza, um cachorro.
Por natureza, eles são selvagens. Invadir o território é na boca, vai lá, abocanha o outro para ele fugir. Nós, seres humanos, somos iguais. Então, se a gente foi educado, igual aquele gatinho que a gente cria dentro de casa, não pode morder, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Igual os cachorrinhos domesticados, um gatinho domesticado, que só pode fazer o que o dono gosta. E nós, crianças, fomos educados assim, nós fomos domesticados a só fazer aquilo que o outro deixa fazer. Então, na vida adulta, se você continuar tendo esse comportamento da criança, de só fazer o que o outro deixa fazer, você não vai devolver a mordida nunca. Você nunca vai ser uma pessoa agressiva. Você vai ficar sempre com a sensação: eu não posso morder, eu não posso devolver a mordida, então eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa frágil. E isso faz no que no corpo? Porque isso pode se transformar em diabetes ou outra doença crônica. Não tem nada a ver dizer que quem tem bruxismo vai ter diabetes. Não é nesse sentido. Mas se eu tenho a crença que eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa incapaz, como vai ficar a tua identidade, a tua pessoa, a tua afirmação de pessoa, né? Aí entra o conflito da resistência. Você vai começar a resistir contra crescer. Você vai começar a resistir contra aceitar a vida como ela é. E quando você ficar resistindo contra crescer, resistindo a fazer as coisas que o mundo real exige, o mundo real hoje é cheio de desafios, você é obrigado a fazer coisas que você não quer fazer, que você não gosta, mas se você aprendeu a ser muito bonzinha, você não tem força para fazer tanta coisa que o mundo quer que você faça, né? Então você acaba ficando confuso, começa a entrar numa impotência cada vez maior e é possível que você vá também para o conflito da resistência que causa diabetes, ou você vá para outros conflitos, outras doenças crônicas, né? Então é por isso que é muito importante você olhar para como foi tua história dentária, toda a tua vida, né? Se você está aqui assistindo o meu vídeo aqui no YouTube, estou chegando no final já. Se fez sentido para você, se você ficou com dúvidas, coloque seu comentário abaixo ou mande uma mensagem para mim também no WhatsApp, no Instagram. Esse Instagram, Sabinahalber.diabetes é o meu perfil no Instagram. Você pode mandar mensagens para mim, pode olhar lá no meu Instagram, tem mais conteúdos em relação a diabetes, né, e doenças crônicas. E busque entender o que está acontecendo contigo, por que aconteceu isso contigo, né? E busque seu autovalor. Porque se você buscar o seu lugar no mundo, o seu espaço, a sua autodescoberta sobre quem você é, qual as forças que você tem, as suas capacidades, o valor que você tem como ser humano, automaticamente o teu corpo começa a colaborar mais contigo, começa a produzir células mais saudáveis, né? Porque a medicina germânica é muito clara nisso, né? O teu corpo nunca produz uma doença. Teu corpo sempre busca uma solução para problemas que você está vivendo, né? Então, quanto mais a tua vida for leve, mais você estiver livre de traumas, de problemas lá da tua infância, mais o teu corpo vai produzir células saudáveis. Teu corpo não vai precisar produzir doenças novas, né? Que a gente aprendeu a chamar de doença. E a quinta lei biológica de Dr. Hammer fala muito claro que tudo que nosso corpo faz é para nos ajudar, para nos manter vivos, né? Então, se você assistiu aqui até o final, deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E também, se você achar interessante, envie esse vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar, porque a minha vida se transformou depois que eu conheci a medicina germânica. Eu voltei a viver. Então, eu me transformei numa nova pessoa. Então, a gente descobrindo porque o nosso corpo faz certas coisas, a gente tem um novo caminho se abre na nossa frente, né? E se você precisar da minha ajuda, também pode sim agendar a sua sessão. Eu faço planos terapêuticos, né? Depende de cada situação. E uma das coisas que o Dr. Hammer descobriu que toda doença tem tratamento, toda doença pode ser curada.
que dependendo da pessoa que está com sintoma, depende do jeito que ela se abre para essa cura, né? Depende da disponibilidade de querer escrever uma nova história, né? Então é isso que eu tinha para hoje. Agradeço a sua companhia até agora e até o próximo vídeo.